Olá, boa noite. O programa de hoje fala sobre empreendedorismo, ou seja, o processo de abrir um novo negócio ou reinventar o que já existe. O número de microempreendedores individuais no país apresentou forte alta desde o período pré-crise, em 2014, e cresceu 68%. Em agosto de 2018, eram 7 milhões e 300 mil MEIs cadastrados. No mesmo período de 2014, eram 4 milhões e 300 mil, segundo os dados da Receita Federal. No programa de hoje, você vai conhecer exemplos de empreendedores e ter dicas de como empreender com sucesso. O Realidade em Pauta está no ar. Do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Essa é a rotina da maioria dos brasileiros. Pouco tempo sobra durante a semana para momentos de reflexão ou a idealização de algo inovador. Fica até difícil desenvolver ideias quando a necessidade de um merecido descanso, não é mesmo? O fato é que somos especialistas em diagnosticar problemas, mas nem sempre em criar soluções. É reclamando das necessidades que muita gente acaba perdendo de vista as chances de se tornar um empreendedor. Segundo o dicionário, o título é atribuído ao indivíduo que possui a capacidade para idealizar projetos, negócios e atividades. Assim, parece até fácil descrever um empreendedor, mas na prática, alguns atributos são essenciais, como imaginação e criatividade para encontrar maneiras diferentes de resolver um problema, capacidade determinante de colocar ideias em prática, organização e habilidade de liderança, conhecimento técnico de etapas e processos do produto ou serviço inovador, resiliência para não desistir nas primeiras dificuldades e humildade para construir soluções pensadas nas necessidades das outras pessoas. Para um bom empreendedor, meia oportunidade basta. Mas além das características essenciais para o perfil, é preciso ter coragem e planejamento. Aí sim é possível dar o pontapé inicial para abrir a porta da inovação e do sucesso. Entre erros e tropeços, André aproveitou direitinho cada chance que a vida deu. Quem vê o sucesso do empresário hoje nem imagina que desde cedo ele já dava indícios de ser um empreendedor. Com 9 anos de idade eu já comecei a empreender no negócio alimentício que foi vendendo geladinho. Quando você vai... Pessoas compram carros. Quantos carros as pessoas compram na vida? Tem pessoas que não compram nenhum carro, passam a vida inteira e não compram nenhum carro. Pessoas que trocam de carro todo ano e pessoas que compram um carro só na vida. Agora, a alimentação, no mínimo, 3 refeições por dia, todo habitante mundial faz 3 refeições por dia. Então, você tem no mínimo 3 oportunidades de venda por pessoa, por habitante do mundo, por dia. As chances são muito grandes de você vender e ter sucesso no negócio. Foi isso que eu pensei. Ainda muito jovem, trabalhou em um restaurante, se encantou com a gastronomia antes mesmo de entrar para a faculdade, estudou francês e foi ganhar experiência na França e em outros países. Tudo parecia favorável para o André voltar ao Brasil e finalmente realizar o grande sonho. Mas ele encontrou algumas dificuldades pelo caminho. Mas eu estava numa situação financeira difícil. Eu tinha trabalhado para vários lugares e por motivo religioso eu não ia mais trabalhar de sábado. E aí eu vi uma barreira muito grande para um chefe de cozinha não trabalhar de sábado. E aí eu comecei a querer empreender. E aí comecei a fazer alimentação para entregar, pratos congelados, encomendas. E aí isso foi começando a crescer e eu falei, vou montar um restaurante. E para ter um diferencial, ele conta que pensou nas próprias necessidades. Eu falei, poxa, eu não consumo mais bebida alcoólica e não tem um ambiente legal para eu frequentar. Eu vou atingir esse público. Boa parte dos empreendedores de sucesso, inclusive, eles começam empreendendo a partir das próprias necessidades. Eles identificam o que eles mesmos não têm no mercado e começam a oferecer para os outros, sabendo que há mais pessoas, além deles, que também estão precisando daquele serviço, daquele produto. É nesse ambiente despojado e criativo que o André Berti se tornou o maior vendedor de cerveja sem álcool do mundo. Localizado na Vila Mariana, São Paulo, o Jazz Resto e Burgers oferece também lanches veganos e outras opções surpreendentes de alimentos saborosos e saudáveis.
É em meio a uma das maiores crises políticas e econômicas da história brasileira que muita gente tenta sobreviver enquanto enfrenta os altos índices de desemprego no país. Mas se você já ouviu falar que a necessidade faz a oportunidade, vai entender um dos motivos pelos quais é nesse cenário que muitos acabam abrindo o próprio negócio. Uma tendência conhecida como empreendedorismo por necessidade. Segundo dados da Receita Federal, desde o período pré-crise, em 2014, o índice de microempreendedores individuais, conhecidos como MEIs, cresceu quase 70%, enquanto em agosto de 2014 os números apontavam pouco mais de 4 milhões de MEIs cadastrados. Neste ano, os registros já passam de 7 milhões. De acordo com um relatório global realizado em parceria com o Sebrae, 74% dos empreendedores abriram o próprio negócio porque enxergaram nichos de mercado ainda não explorados. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o Washington Rodrigues, que é formado em administração de empresas, com pós-graduação em marketing e MBA executivo. Hoje ele atua como gestor da FAAP de São José dos Campos e é consultor empresarial. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É muito legal falar sobre esses assuntos, a gente vê histórias, trajetórias como a do André, que empreendeu em um momento de grandes necessidades, né? Agora, que tipo de... Nós vimos aqui o perfil, né? Ou seja, emocional, psicológico, mas existem outros fatores necessários para que uma pessoa inicie essa carreira de empreendedorismo. Sem dúvidas. O planejamento é um ponto muito importante, tem que acompanhar ele durante todo o trajeto dessa concepção ou ideia, não é? Existem algumas características do comportamento empreendedor, que inclusive foi base de um estudo da ONU, da Câmara de Comércio da ONU, que foi procurar entender quais são as características que levam aquele indivíduo a ter sucesso em um processo de empreender. E bem dizer que o empreender não é só abrir um negócio, mas o ato de você transformar algo, uma ideia, numa realidade. Então, assim, comportamentos do tipo planejamento, criatividade, resiliência, comportamentos do tipo usar a rede de relacionamento que ele tem, que pode ajudá-lo, enfim, diversas características que contribuem nessa fase de ideia, concepção e realização. Tem muito essa diferença, né? Porque assim, a pessoa tem o perfil de empreendedor, né? Você percebe que ele tem todas essas características, mas nem sempre esse perfil de empreendedor está aliado ao planejamento. Como conquistar essa outra área que pode estar deficitária e que faz parte de todo esse processo de caminhada, né? Inclusive determinante o sucesso, né? De acordo com o planejamento ou não dessa pessoa. Quando você tem uma ideia de empreender, aquilo funciona como se fosse uma paixão. Então você começa a gostar dela de uma forma que dificilmente você começa a enxergar defeitos naquela ideia. Então você sempre acha que a tua ideia é perfeita. É o filho. Nossa, é um filho de fato. Mas a falta do planejamento pode arruiná-la, porque dentro do planejamento é o momento em que você vai levar em consideração algumas variáveis que o apaixonado não vê. Então é o momento em que ele vai olhar e ver concorrência, é o momento em que ele vai ver custos, é o momento que ele vai ver ponto onde ele vai abrir o negócio dele, onde ele vai entender um pouco sobre o mercado, onde ele vai entender sobre variáveis controláveis e não controláveis. As controláveis é aquilo que ele consegue manipular. Opa, então, se esse ponto aqui não é o melhor, onde então é o melhor? Então eu posso tomar a decisão de ir para um outro lugar. Agora, quando você pega variáveis incontroláveis, por exemplo, o cenário político, uma alteração do dólar, ele não tem ação sobre o dólar. Aí ele imaginou um produto que ele vai depender de importação, por exemplo, ou sobre variação de bolsa de valores, ele num determinado momento, quando ele estava planejando, aquilo estava muito bom, o dólar estava num bom preço, passou um tempo como aconteceu, nós estamos vivendo Sim. agora, muda demais. Então a dica é procurar instituições, por exemplo, que possam dar suporte para ele ou consultores especializados, ou até mesmo ele buscar uma formação que permita que essa deficiência que ele tem hoje de não planejar, muito pelo ímpeto do empreender, seja suprida por uma instituição como o Sebrae, que é uma instituição super bandeira branca, que tem de fato o objetivo de ajudar o empreendedor.
Excelente. E também auxilia em outros aspectos também, não Super. só, né, na parte do planejamento, né? Agora, então nós vimos aqui a necessidade de que esse empreendedor ele precisa ter uma visão geral do negócio, né? Sim. Desde da parte econômica, comercial, comportamento do consumidor. Agora, Sim. existem outros fatores também que estão abaixo disso tudo. Quais são os principais erros de quem inicia um processo de empreendedorismo por necessidade? Veja, aquele que entende que ele tem um problema, como o caso do André, poxa, eu via que tinha uma dificuldade do sábado. Um dia ali na Um semana. dia. Então eu sei que, como eu, alguém mais deve de ter. Então, nesse primeiro momento, ele, de novo, começa a ter uma ideia, aquela ideia vai crescendo, existe de novo, vai nascendo uma paixão e muitas vezes vai sendo desconsiderado tudo isso. Então, a regra elementar, eu gosto muito de brincar com um método chamado de mind map. Você faz um círculo numa folha de sulfite que seja. Coloca lá, quero empreender ou a ideia que eu tive, montar um restaurante XYZ. Aí você puxa um braço e fala assim, o que eu tenho que avaliar? Olha, eu tenho que avaliar a questão de pessoas. Opa, é um ponto. Aí eu puxo um outro braço e falo assim, tenho que ver as questões financeiras. Aí puxo um outro braço, tudo na folha de sulfite, uma coisa super simples. Isso é um exercício muito importante. Muito importante. Aí ele fala, bom, as questões financeiras, as questões de local, de infraestrutura, trabalhista, contábeis. E aí ele começa a destrinchar possibilidades de olhares que ele precisa de ter. E aí, muitas vezes, vale a pena convidar uma outra pessoa que está fora da ideia para ela ajudar nessa visão e mostrar para ele, mas você pensou que você vai ter um custo de um carro que vai ter que ser deslocado? Você está considerando, por exemplo, que na cidade de São Paulo é muito maior a dificuldade de você se deslocar do que no interior? Você está vendo as questões de, por exemplo, sindicatos locais, as questões jurídicas. Então, quando você pede para uma outra pessoa ajudá-lo a ter uma visão de fora, é melhor. Se você não quiser contratar um consultor para te apoiar. Mas instituições, de novo, como o Sebrae ou a Endeavor ou grandes outras instituições de estímulo ao empreendedorismo, tem muita gente à disposição para apoiar. Dependendo da ideia de tecnologia, grandes incubadoras, grandes parques tecnológicos oferecem infraestrutura e apoio para ajudá-lo nessa tomada de decisão. Em meio ao desemprego, quem tem um dinheirinho guardado tem investido o seu próprio negócio. Mas a máxima aqui é planejamento, pois caso contrário, o que tinha tudo para ser um bom negócio vira um desastre e acaba com a reserva financeira conquistada com tanto suor. Sabe aquela sensação boa quando você recebe o salário? Dá até um alívio, não é mesmo? O problema é quando sobra mês no fim do salário. Até para quem ainda não é um empreendedor, a boa administração das finanças é essencial. Mas imagine então poder investir no próprio negócio, gastando pouco, prestando um serviço que para muitos já fazia parte do passado. Pois é, foi exatamente o que o Jorge fez. Ele começou a cobrar para passar as roupas de quem não tem tempo para isso. Nesse mundo que a gente precisa ganhar tempo, e por que não a gente ajudar as pessoas no final de semana com o seu descanso também? Porque hoje a gente vive num mundo que 2 horas de descanso é bastante. Então a gente, nesse ramo de prestação de serviço, eu vejo uma oportunidade de ganhar dinheiro. É muito simples. Ele vai até a casa do cliente, busca as roupas amarrotadas e leva para casa, onde funciona a mania de passar. Com a ajuda da cunhada que trabalha com ele, as peças são conferidas e separadas para que o trabalho comece a todo vapor. A economista Marcela Moraes explica o que muda na economia nacional com o aumento do número de empreendedores como o Jorge. Bom, ao analisar o contexto econômico e as ações empreendedoras, o que a gente observa é que o empreendedorismo ele tem uma relação muito positiva com o crescimento econômico. De que maneira, né? Então, ao abrir o seu próprio negócio ou a abertura, a criação de empresas, leva o quê? Geração de novos empregos, diretos e indiretos. Eu também tenho a arrecadação de novos impostos, né? Então, aí ganha o município e ganha a região, né? E sem contar o quê?
a geração aí de consumo naquela cidade ou naquela região. Depois que o Jorge separa as peças de roupas, mão na massa. Aos poucos, tudo fica lisinho e bem dobrado ou pendurado. A entrega é feita no prazo de 48 horas. O serviço tem um diferencial. A gente não tem os horários fixos que nem tem as outras empresas. Então, e além da entrega, de buscar e entregar no horário que a pessoa determina. Então, a gente começa às 6h30 da manhã e termina às 10 horas da noite. As pessoas continuam tendo necessidades, independente de você já ter uma gama mais completa de produtos e serviços. Você pode oferecer as mesmas coisas a um custo menor, ou você pode achar maneiras de produzir mais, gastando menos dinheiro, investindo menos dinheiro. Você pode oferecer coisas que as pessoas hoje têm disponível, mas elas não estão tão contentes com a qualidade do serviço que está sendo oferecido. Então, nunca vai se produzir ou se inventar tudo. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter necessidades. Por isso, a coach em empreendimentos Edilene Borali explica que é importante ficar de olho até mesmo nas oportunidades mais simples. O empreendedor, ele pode vender um simples brigadeiro até criar uma tecnologia ou desenvolver um aplicativo, qualquer, né, nesse âmbito, né, de tecnologia. Então, ele pode fazer o que ele precisar fazer, desde que ele entenda o que é o papel do empreendedor, fazer uma boa gestão do seu negócio e ser o excelente técnico naquilo que ele faz. Para o Jorge, que antes trabalhava como analista em uma empresa e largou tudo para se tornar um empreendedor, os resultados foram satisfatórios. Na minha vida mudou que eu me sinto realizado. Ainda tenho muita coisa para conquistar, porque a gente está só no início, mas a gente já está com conversas adiantadas para abrir uma outra unidade, além de ampliar essa aqui. E financeiramente também está trazendo um retorno que confesso que eu não esperava tão rápido. Então já estou conseguindo pagar o que eu investi em pouco tempo. André Borali explica que, além de planejar, é preciso monitorar o negócio para garantir que o resultado esperado seja alcançado. A gente tem que acreditar sim nas nossas ideias, mas a gente tem que estar o tempo todo planejando e monitorando o planejamento para saber se o que a gente tinha imaginado vai chegar no resultado que a gente esperava. Eu acredito que o empreendedor de sucesso é aquele que se organiza, se planeja e monitora todo o acontecimento do seu negócio. Mas antes disso é quando ele descobre o propósito, para que ele faz aquilo que ele faz. E aí sim, ele enfrenta desafios do dia a dia, que é próprio do empreendedor, e não vai desanimar na jornada do seu empreendimento. Aí sim ele vai para um sucesso. E a gente volta aqui para a nossa conversa com o Washington Rodrigues, que é consultor empresarial. Nós vimos aqui excelentes cases, né, de pessoas que têm ideias excelentes. Mas como manter essa ideia no mercado, né? Porque o consultor até dizia ali, né? Você começa muito bem, mas se não observar as variáveis, todo o processo, pode ser que seu negócio caia e saia, enfim, do mercado, né? Dentro daquilo que você planejou, e a gente espera que todo empreendedor tenha planejado a tua ideia, ele em algum momento deve de ter planejado resultados. E aquele resultado ele tem que acompanhar se vem acontecendo. Se o resultado não vem acontecendo da forma com que ele espera, ele precisa parar e perguntar por que é que não está acontecendo esse resultado. E aí, se não tem o resultado e ele sabe qual é a causa raiz desse problema, sejam variáveis incontroláveis, como eu disse no outro bloco, o dólar que aumentou, um cenário político que alterou, é hora de ele rever e falar, bom, o que eu preciso fazer para resolver essa variável? Vou ter que diminuir custo, vou ter que trazer uma outra fórmula, vou ter que buscar o quê? Um apoio de novo de uma instituição, de um consultor, vou ter que rever o meu modelo de negócio, porque o negócio, quando ele foi criado, ele criou em cima de um cenário. Mas e hoje? Se pegarmos aí 20, 25 anos atrás, o celular era aquela peça grande que ficava na nossa cintura, não tinha vibracol, não tinha mensagem, não tinha nada. Depois de um tempo, houve uma evolução, os celulares diminuíram bastante. Numa outra evolução, você passou a mandar mensagens. Hoje nós vivemos uma realidade que poucas pessoas ligam um para o outro.
Manda mensagem. Mudou o comportamento, né? Mudou o comportamento. Levando em conta esse case que nós vimos aqui, você estava me dizendo enquanto assistíamos aqui a reportagem, né? Olha, essa pessoa precisa levar em conta a conta de luz, os ferros que ele está usando para aquele negócio, né? Ou seja, você pensa que a palavra variáveis é muito distante da sua realidade, mas não é não, né? É prático, né? É isso aí, bem citado. Situações, por exemplo, de você perguntar, mas quanto de energia eu passo a gastar a partir de agora? Como é que ficam os custos trabalhistas? Nesse primeiro momento ele trouxe alguém da família, mas e no segundo momento? Como é que eu fico quando eu ganhar escala com tudo isso? Eu vou ter que pensar, por exemplo, nesse caso, em ergonomia, eu vou ter que pensar numa saúde laboral ali, eu vou precisar saber se vai ter adicional de insalubridade, porque vai ficar o tempo inteiro com ferro quente próximo e tudo mais. Quais são as variáveis que eu preciso olhar? Porque, imagine, o negócio hoje está legal, mas e na hora que ele ganhar escala? Na hora que ele abrir uma franquia dessa Quando ele empresa? sair da casa dele, por exemplo. Quando ele sair da casa dele, como é que eu fico de fato na hora que eu vou para a jaula dos leões, que é o mercado competitivo? Aí vem alguém, olha a ideia dele e fala assim, puxa, essa ideia é muito legal, vou abrir também. Só que eu vou abrir também, mas já vou abrir, quais são os erros dele? Vamos imaginar que ele fala, puxa, a energia é alta. Poxa, então já vou montar uma estrutura em que eu tenha energia, por exemplo, solar. Então já vou ter uma redução de custo. Então esse concorrente passa a ser mais competitivo. Faça à vista os aplicativos de transporte. Um tem uma força maior, foi o pioneiro, aí já veio um outro que começou a trabalhar num erro do outro, e assim o mercado começa a ser implacável. Por isso fica a dica muitas vezes e principalmente ideias de tecnologia, buscar aceleradoras, buscar os parques tecnológicos, que são núcleos de fomento, estímulo e apoio para o desenvolvimento de boas ideias, principalmente em tecnologia. Existem incubadoras, aceleradoras. Qual a diferença desses dois termos e o que se faz ali naquele lugar? Aceleradora é vamos imaginar, um conjunto de pessoas que vão te dar toda a capacidade, toda a estrutura, todo o apoio para te fazer crescer muito mais rápido. Por exemplo, vão te ensinar como fazer o planejamento, vão ter ali um consultor financeiro que vai te ajudar a acelerar, muitas vezes vão te fazer aporte financeiro para que você possa debutar no mercado muito antes de um tempo previsto. Então você ganha esse crescimento muito mais rápido através de uma aceleradora. A incubadora, quando você tem uma ideia e essa ideia existe um potencial, você fica incubado, como a incubadora onde fica o nenê. Ele fica ganhando força, ele ali tem geralmente um aluguel bem reduzido, ele tem uma infraestrutura de secretária, apoio e tudo mais, que ele não poderia ter se ele já estivesse no mercado oficialmente, ou ele teria esse custo adicional. Não só essa questão da infraestrutura, mas ele faz parte de um cluster, de um núcleo de pessoas que estão ali na mesma situação que ele e juntos vão ganhando energia, força, robustez, para que depois de um tempo, e a incubadora você fica só por um tempo, depois de um tempo você nasce, a gente chama de graduar, você se gradua e vai para o mercado por conta própria. Mas você teve ali 2 anos, 3 anos em que você ficou sob a observação de outras pessoas. De profissionais, né? De profissionais que vão te ajudar a ganhar robustez. Excelente. Agora, um ponto muito importante é que muita gente, quem sabe está nos assistindo nesse momento, já iniciou um negócio, né? Já iniciou, olha, faz 1 ano, 2 anos, um tempo que eu já estou no mercado, na minha área, e agora eu não planejei direito, as coisas estão meio instáveis. Qual é a dica para essa pessoa? Olha, primeiro não fique com medo. O cenário ele está conturbado realmente. Para aquele que já começou o seu negócio e tem essa dificuldade, vê a necessidade de ter o planejamento, o negócio vai continuar andando, mas dedique algum momento para você pensar pelo teu negócio. Fazer esse exercício que eu falei de fazer o mind map. Existe um outro exercício muito legal, simples, com vários vídeos à disposição na internet ensinando como fazer, que é, por exemplo, o modelo Canvas de negócio. É um chartzinho, também você pode imprimir numa folha 4 e vai lá te perguntar, por exemplo, qual é a proposta de valor do seu negócio? Por que é que você está com ele aberto? Para quem você quer esse negócio? Por que você quer esse negócio? Quais são as pessoas, né? A gente chama da rede de relacionamento chave que você vai precisar para ter sucesso nesse negócio e atingir o resultado. Quais são os recursos chaves que você precisará para esse projeto acontecer? Vou precisar olhar energia, vou precisar... Quais são as atividades que eu tenho que fazer? Puxa, olha, eu tenho que visitar clientes, eu tenho que fazer tal coisa. Aí ele vai te pedir, de onde pode sair dinheiro desse seu negócio? Puxa, olha, pode sair por custo de pessoal, por eu ter que usar gasolina, por material que eu vou ter que preparar de divulgação, por anúncio, por publicidade. E onde vai entrar dinheiro? Vai entrar dinheiro
pelo meu serviço, vai entrar dinheiro pelo algum outro serviço complementar que eu criar. Então, Ferramentas que te ajudam a pensar. E é muito simples, chama Business Canvas Model. Muito simples, quem digitar na internet aí o Canvas, modelo Canvas, vai encontrar esse chartzinho e muitos vídeos explicativos, que você, junto com um outro amigo, por exemplo, pode fazer assim, sem medo nenhum. Consegue de forma bem tranquila. Super. E vai ter bons resultados, né? Que é vai. o que a gente espera que tenha. Muito obrigada pelas dicas valiosíssimas que recebemos aqui. Uma boa noite para você e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço e dizer para os empreendedores que não desistam. O ato de empreender é um ato de resiliência também. Você vai passar pelo aperto, mas volta. Esse é o grande empreendedor. Excelente. E para você que está nos assistindo agora, pode ser que você não conseguiu rever desde o início desse programa, você pode rever esse programa todo, mais as reportagens e outros programas aqui do Realidade no site novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você também. Até o próximo programa.